Olá, telespectador, telespectadora da Rede Previdência, e eu trago uma informação importante. Antes de trazê-la, eu vou apresentar quem está aqui comigo. É o Dr. Almir Reis, é um nome da Previdência brasileira, um dos grandes nomes da Previdência brasileira. Tem um passado como advogado previdenciário extremamente rico, apesar de ser uma pessoa tão jovem, mas tem uma atuação em vários campos. Ele já foi presidente da APREV e hoje é filiado à APREV, que é a Associação de Advogados Previdenciários de Pernambuco. Faz parte do IBDP, da Confederação Brasileira de Advogados Previdenciários, e é certificado para gerir também fundos de pensão, né? Além de coordenador acadêmico do ICDS. Então, é uma pessoa que é multifuncional, é uma pessoa extremamente respeitada no campo da Previdência brasileira, e ele estava me contando, e por isso que eu resolvi fazer gravar esse vídeo para você que está nos assistindo. Ele estava me contando de um problema que acontece muito com pessoas que ganham ações trabalhistas e que isso impacta na aposentadoria das pessoas. Doutor Almir, pode nos explicar melhor o que é a questão? Com todo prazer, meu querido amigo Ricardo Souza. Agradeço imensamente pelas palavras, carinhosas certamente em razão da nossa grande amizade, e congratulo, parabenizo você pelo grande projeto aí que está nascendo, a Rede Previdência. Certamente vai ser algo que vai ajudar a unir ainda mais a advocacia previdenciária, não só a advocacia, como todos os atores relacionados ao direito previdenciário, para que a gente dê o protagonismo necessário para esse campo aí que está cada vez mais em evidência. Quanto à tua ponderação, Ricardo, eu agradeço pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a questão, porque é algo que me deixa ali, muitas vezes, brabo. Essa é a palavra correta, quando eu pego ali um processo previdenciário e que a gente ali discute um período que o INSS eventualmente não reconheceu e a gente tenta validá-lo como tempo de contribuição, porque as contribuições não estão no CNIS. E deixa eu explicar para o pessoal de casa exatamente o que eu quero contar para vocês de uma forma muito simples para que todo mundo possa fazer a compreensão. Imaginemos que você trabalhou para a empresa A e essa empresa A, por algum motivo, não recolheu a tua previdência, não pagou a contribuição patronal, descontava de você a tua parcela de INSS e não repassava para a previdência, e aí outras verbas também eram sonegadas. E aí você, quando sai da empresa, entra com a reclamação trabalhista, ganha a causa da empresa, recebe ali as verbas, que é a grande preocupação quando você rescinde um contrato de trabalho, quando você vai para o Poder Judiciário, mas além das verbas, a empresa é condenada a pagar também as contribuições previdenciárias correspondentes àquele vínculo empregatício. E a empresa vai lá, paga a guiazinha lá da Previdência, e todo trabalhador imagina que, olha, pagou lá o INSS vai tomar conhecimento, vai colocar o vínculo no sistema, mês a mês, competência por competência, e eu não vou me atrapalhar quando for me aposentar. Ledo engano, Ricardo. Isso era para acontecer na teoria, num país organizado em que a gente tivesse ali uma convergência das bases de dados. Mas na prática, Ricardo, quando essa pessoa precisa ali pleitear a aposentadoria dela, aquele vínculo que ela teve lá na esfera trabalhista, ela precisa produzir toda uma prova complementar, primeiro perante o INSS, inclusive no tocante a valores de remuneração, a documentos que comprovam que o vínculo efetivamente existiu. E se o INSS não reconhecer essa questão, é aí que vai precisar da figura do advogado previdenciário, vai precisar de mim, de você que está nos assistindo. Porque quando a gente vai lá e diz que teve o reconhecimento do vínculo empregatício, automaticamente não houve a migração das contribuições previdenciárias, porque os sistemas eles não estão ali completamente unificados. E aí, numa ação concessória de alguma aposentadoria negada pelo INSS ou numa ação revisional, a gente tem que, enquanto advogado, enquanto operador do direito, trazer os elementos do processo trabalhista, provando que houve o reconhecimento de um vínculo empregatício, provando que houve o recebimento ali de alguma parcela referente a uma verba de natureza remuneratória e que isso implica em modificação do salário de contribuição que ou foi desconsiderado completamente pela INSS ou foi considerado a menor lá no que a gente chama de Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, Ricardo, uma dica muito importante. Você que teve ação trabalhista, mesmo que eventualmente a empresa tenha recolhido o INSS, tudo direitinho,
não migra automaticamente para o Cadastro Nacional de Informações Sociais, de modo que precisa ter uma provocação específica do segurado ou do segurado por meio do advogado para que o INSS entenda o que você quer e se o INSS não aceitar, a gente bate na porta do Poder Judiciário, porque essa é uma matéria que eu diria até pacífica e não era para ter discussão a essa altura do campeonato. A gente está em 2020 e discutindo aí questões que eram para estar resolvidas desde a década de 80 ou de 90 aproximadamente. Agora, doutor Almir, deixa eu complicar um pouquinho essa questão. Imagine que foi reconhecido o vínculo, porque não faz muito tempo que a Justiça do Trabalho vem determinando que a pessoa recolha a contribuição previdenciária. Eu ainda lembro, já no começo da minha advocacia, que a Justiça do Trabalho não recolhia. Então, foi uma boa prática de a Justiça do Trabalho, quando condena a empresa, o reclamado, a pagar um valor retroativo, também condena a pagar o INSS e a recolher. Mas lá no passado tiveram pessoas que não houve essa condenação a recolher. Essas pessoas perderam esse direito? Excelente ponderação, Ricardo, porque tem um detalhe importante que pouca gente percebe. Muitas vezes, vamos imaginar que você ganhou um processo contra a empresa B agora, esquece a A, vamos para B. E teve direito ali a, sei lá, um valor de R$1 milhão a título de verbas salariais, verbas remuneratórias, que não foram pagas ali pela empresa na época própria. Vamos imaginar que na fase de execução não foi possível ali o cliente receber o crédito dele, tampouco executar da empresa porque a empresa quebrou, a empresa ali fechou. O que é que a gente consegue trazer de novidade para o segurado? Mesmo que você não tenha conseguido receber os valores decorrentes daquele processo trabalhista, mesmo que eventualmente o INSS não tenha sido indenizado por aqueles valores que a empresa não pagou na época própria, ou seja, mesmo que não exista um recolhimento previdenciário pertinente, em se havendo a comprovação de que o vínculo efetivamente existiu, esses valores têm e devem sim ser computados com base naquele salário de contribuição que você teve reconhecido no processo trabalhista. Então, por exemplo, tu ganhava R$1.000 e foi apurado no processo trabalhista que o salário real seria de R$3.000. A empresa, logicamente, deve pagar a contribuição patronal sobre essa diferença e também a contribuição do segurado também muda. Mesmo que no final do processo não se consiga executar isso da Previdência, ainda assim o entendimento baseado na própria instrução normativa do INSS, na 77 de 2015, é no sentido de que a ausência de recolhimento não pode ser tido como obstáculo para reconhecer que o valor correto do salário de contribuição é aquele que veio a ser reconhecido pelo juízo competente, no caso, o juízo trabalhista. E eu vejo pouca gente utilizando isso como fundamento quando, a bem da verdade, a própria instrução normativa do INSS nos dá essa guarida. Doutor Almir, eu sei que o senhor também, eu sei que você também, me permita, você é mais novo que eu, acompanha muito os fatos no STJ. Então eu queria uma palhinha também, queria uma informação extra aí. Está previsto para o dia 23 o julgamento do tema, acho que é o 1031, da arma de fogo, não é isso? Quais são as expectativas da advocacia previdenciária em relação a essa questão? Como eu sei que esse vídeo vai ser visto hoje, amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos também, eu deixar consignado que o julgamento que o Ricardo está se reportando é agora, em 2020, dia 23 de setembro de 2020. Vamos ter o julgamento de um tema de suma importância para todos os operadores do direito previdenciário e é uma demanda que realmente precisava de uma pacificação. Vamos ter o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça da possibilidade ou não de concessão da aposentadoria especial para os vigilantes com ou sem arma de fogo, em razão de uma previsão constitucional que era expressa pelo menos até a vigência da emenda 103 de 2019. E vamos tentar esmiuçar um pouco mais, Ricardo. Durante muito tempo, o INSS, com base no que preza a Constituição e com base no que prezava a 8.213 e o decreto então vigente, entendia que você, na verdade, trabalhando ali exposto exposto não, a palavra correta é com risco
a tua integridade física, ele merecia uma aposentadoria diferenciada, uma aposentadoria especial, que nada mais é do que uma aposentadoria por tempo de contribuição, com um tempo menor em razão ali da submissão a alguma situação diferenciada. Algum risco à tua vida, algum risco à tua integridade física, ou algum risco biológico, ou algum risco decorrente da associação de agentes. E aí o INSS concedia desse jeito. Mas em 97, Ricardo, a gente teve um decreto, o 2172 de 97, que simplesmente entendeu por suprimir as atividades, na verdade, decorrentes de risco à integridade física, como autorizadoras do enquadramento como atividade especial e, consequentemente, da possibilidade de você ter o deferimento de uma aposentadoria especial, não mais com base em insalubridade e periculosidade. O INSS passou a entender que só a insalubridade autorizava a concessão do benefício de aposentadoria especial. E aí o judiciário foi instado por inúmeras vezes a falar sobre essa matéria, e o judiciário entendeu que, olha, e não obstante o INSS silencie no decreto com relação à periculosidade como autorizadora do benefício de aposentadoria especial, temos uma Constituição, que é a lei maior, que é a lei mãe, que expressamente fala de risco à integridade física, onde se inclui, logicamente, as questões de periculosidade. E o INSS bateu nessa tecla a vida toda, dizendo que não cabia para vigilante, que não cabia para eletricitário, que não cabia para inúmeras atividades. Só que o STJ foi e pacificou o entendimento no sentido de que, olha, pode não estar expressamente no decreto, mas eu tenho proteção legislativa, eu tenho proteção constitucional. E entendia, sim, pelo cabimento, independentemente da omissão do decreto com relação a essa matéria. E agora, no tocante especificamente a esse tema que você trouxe a pergunta para a gente, o STJ vai decidir em que situações o vigilante ele tem direito à aposentadoria especial. Vai decidir, inclusive, Ricardo, sobre um tema que até hoje é controvertido, se o vigilante precisa ou não portar arma de fogo como requisito ao deferimento da aposentadoria especial. Então, de um lado, o INSS defende que não cabe aposentadoria especial para vigilante. E do outro lado, a gente vai ter uma definição do STJ de seguir o caminho do INSS, de seguir um caminho intermediário, que seria no sentido de entender que cabe, mas só quando porta arma de fogo, que é o que dizia a jurisprudência majoritária até pouco tempo atrás, ou de seguir um caminho novo, que foi inaugurado em votos do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que é, sem dúvida alguma, um dos grandes baluartes do direito previdenciário, é uma das pessoas mais cultas e técnicas que mais entendem da matéria, ou se decide seguir no caminho do Napoleão, de entender que, na verdade, o vigilante que trabalha desarmado, o risco dele é até maior do que aquele que trabalha armado, porque ele fica ali completamente vulnerável. Imagina ali uma invasão, o objetivo do vigilante é proteger o patrimônio, né, de terceiros via de regra. Então, assim, se ele está lá e está armado, logicamente, ele tem uma segurança maior ali na defesa do patrimônio. Agora, se ele é atacado por uma gangue, por um bando armado, e ele está ali completamente desarmado, eu acho que o risco para ele é ainda maior. Então, o que o STJ vai decidir são uma das três linhas. Se não cabe a aposentadoria especial para vigilante, se cabe, mas tão somente quando porta arma de fogo, ou se cabe, independentemente do uso da arma de fogo, desde que comprove, né, que habitualmente e permanentemente ele estava ali exposto a situações que colocavam a integridade física dele em jogo. Muito obrigado. Eu falei com o Almir Reis. Antes de concluir, vou te pedir que, se você gostou, compartilhe esse vídeo, curta o vídeo para dar visibilidade no YouTube e inscreva-se no canal ativando o sininho, porque sempre que a gente tiver novidade, você será informado de primeira mão. Doutor Almir, sua palavra final para a gente concluir. Meu amigo, é um prazer estar aqui no teu canal, é um dos primeiros vídeos do canal. Daqui a 1, 2, 3 anos, quando formos lá dar uma olhadinha na questão, a gente vai ter muito orgulho desse trabalho que você começou do zero. E eu tenho certeza que tudo que você coloca a mão, Ricardo, que você se predispõe a fazer, não só dá certo, como vira, na verdade, um fenômeno em todos os sentidos. Então, obrigado pelo convite, foi um grande prazer. É sempre uma grande honra atender um convite teu. E vamos em frente, vamos colocar o direito previdenciário no local que ele realmente merece e que certamente é a situação de protagonismo a nível nacional. Um abraço grande para você e para todos que nos escutaram, que nos assistiram até agora. Valeu, pessoal. Um abraço grande. Abraço, Almir. Abraço, telespectadora, telespectador. Até breve.